Se nada mais interessa, nada mais importa, a irmã Marlene não vai ser importante para mim, não vai interessar eu ver ela, entendeu? O amor de Deus, ele nos une. O amor de Deus, ele nos fortalece. Se eu conhecer o amor de Deus, aí sim, né, é que eu vou sentir interesse em cuidar, em tratar, em zelar pelo meu irmão. Agora, aí nada mais me interessa, nada mais me importa, aí é cruel. Pode morrer, pode. Entendeu? Aí fica difícil, né? Então a gente tem que prestar atenção nas letras dos louvores, para que a gente também não esteja cometendo uma injustiça, né? A gente começa a despregar o que a Bíblia prega até nos louvores, né? Quando eu estou aí fora, sem o amor de Cristo, aí nada mais me interessa, nada mais me importa mesmo. O que vai me interessar é eu mesmo, até a minha família. Na hora do apuro a gente fala assim, que eu vi uma cena esses dias de um camarada com a namorada, eles iam caminhando, de repente um assaltante parou, abordou, apontou a arma, ele deu no pé e largou ela para trás. Quer dizer assim, né? Que salve eu e eu mesmo, entendeu? Mas quando nós conhecemos Jesus, eu vou aprender a valorizar o irmão Paulo, vou aprender a valorizar a missionária Josiane, a irmã Rosa, porque aí agora sim me importa, porque a Bíblia diz assim, olha, amai a Deus sobre todas as coisas, né? E ao teu próximo. Então, quando eu tenho o amor de Deus, esse negócio que nada mais me importa, nada mais me interessa, está errado. Fiquei indignado com o louvor. E não é que depois, mais tarde, eu liguei o aplicativo de novo, ele estava repetindo. Eu falei, eu preciso. É que não tive tempo ainda de entrar lá e vou. E a moça canta tão bonito, tem uma voz esplêndida. Queridos irmãos, você que está nos acompanhando através das redes sociais a partir desse momento, quero trazer uma palavra para você, e os irmãos que estão aqui, é claro. Eu sempre, irmãos, tenho cuidado de estar preparado para ministrar, mesmo sabendo que não sou eu, mas eu gosto sempre de estar preparado para, de repente, Deus muda o curso, né? E a gente ter uma palavra. E hoje, a missionária Guilherme escapou, porque eu ia pegar ela de surpresa hoje, né? Mas, de repente, oferecer judiar demais, né? Assim, em cima da hora. E Deus, eu estava ali e comecei a pensar, irmãos, no que Deus, Ele pensa e no que Ele faz com o homem, para mostrar para o homem que Ele trabalha na vida das pessoas, mas é interessante e é necessário que nós façamos a nossa parte e que nós não abusamos da bondade de Deus e nem desconfiamos, né, do que Ele é capaz de fazer por nós. Baseado nisso, eu rapidamente aqui mesmo, eu memorizei 3 personagens na Bíblia. Diga comigo, 3 não, 4. Diga 4. 4 homens de Deus. Eu vou falar homens de Deus, que Deus resolveu testá-los. 2 deles foram reprovados e 2 deles totalmente aprovados. Eu quero começar pelo primeiro. Você deve imaginar, né? Quem seja? Você imagina quem seja? Sansão? Não. Eles foram grandes homens de Deus. Sansão foi uma pessoa que foi criado como nazireu de Deus, tá? Mas homens de Deus. Ele não foi caracterizado como um homem de Deus, né? Estou falando primeiro de Moisés. Isso aí. Moisés, esposa do pastor, se não souber, aí é filme, né? Moisés foi um homem que Deus olhou para ele e viu nele alguma coisa que poderia ser muito útil: sinceridade, força, vontade, dedicação. Deus falou assim: esse cara me serve, eu vou chamar ele. E quando Deus chamou Moisés, olha só que interessante, irmãos. Tanta verdade que existia em Moisés, que quando Deus chamou ele, falou assim: Moisés,
disse: eis-me aqui, não conhecendo muito bem, certo? Temeroso, escondido, porque tinha feito umas coisas que não eram muito bem certas, porém a sua sinceridade era tamanha que chamou a atenção de Deus. Eu preciso de você. Vou falar no nosso linguajar de hoje. Eu preciso de você, mas eu preciso de mim para quê? Se eu estou aqui meio que escondidão, não é isso? Fiz umas coisas erradas aí. Deus falou para ele assim: não, Moisés, é o seguinte, eu quero que você tira o meu povo do Egito, porque eu quero abençoar o meu povo. Eu disse: mas eu não, você vai conduzir o meu povo. Eu não. E o debate foi grande, irmão. Foi extensa a conversa entre Moisés e Deus. Até no momento que ele falou assim: Senhor, eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho a língua pesada. Para mim cuidar desse povo, eu vou dar lapada, vou falar coisa que de repente Deus falou assim: olha, não se preocupa, porque eu vou te orientar e eu vou ser com a sua boca. Você não vai falar o que você quer, mas você é a pessoa que eu escolhi para tirar o meu povo lá do Egito. Pois muito bem, só para eu entender. Moisés, ele ouviu o que Deus tinha para dizer e resolveu executar os planos de Deus. Não é plano de Moisés, entendam bem, irmãos. Os planos não foi de Moisés, ele estava executando os planos de Deus. Ao executar os planos de Deus, ele conseguiu tirar o povo do Egito, mas não conseguiu entrar lá por um motivo. Ele começou a encontrar dificuldades, porque lidar com o povo não é fácil, e o povo começou a perturbar Moisés, porque queria isso, queria aquilo. Deus dava uma coisa e o povo queria outra. Deus dava, o que o povo pediu, o povo enjoava e já não queria mais aquilo. E uma certa hora Deus resolveu testar Moisés. Era tão fácil para Deus dar comida, era tão fácil para Deus dar água, era tão fácil para Deus dar sombra para que eles não se afadigassem, era tão fácil para Deus acender aquela nuvem que era, a noite se tornava uma coluna de fogo, certo? E aquecia o povo. Era tão fácil para Deus preservar as vestimentas do povo durante 40 anos e as roupas não envelhecer, nem os seus sapatos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus encontrou em Moisés uma fraqueza e resolveu testá-lo. Não que Deus não sabia o que ia acontecer, mas é que Deus todo dia quer nos testar para ver a nossa resistência. Lembrando, Ele já sabe o resultado, mas Deus sempre espera algo melhor de cada um de nós. E Deus então resolveu testar Moisés e deixou que o povo ficasse sem água por alguns momentos. E agora o povo chega e a gente vai morrer de sede, Moisés. O povo já tinha experimentado o maná, a carne. O povo já tinha experimentado de tudo, já tinha sido aquecido, já tinha se livrado do calor do deserto, que fazia mais de 40 graus, chegando quase 50 graus no deserto de dia e menos 30 à noite. E agora Deus resolve testar Moisés para ver se Moisés tinha a paciência que ele esperava. E Moisés, todo irritado: Deus, e aí? O povo quer água. Deus resolveu testar Moisés, porque das outras vezes, Moisés, fica tranquilo que eu vou, quando você se acordar, vai ter comida para todo mundo. Depois carne, Moisés fica tranquilo que vai chover carne aí. Deus mandava as cordonices, mas agora Deus resolveu testar Moisés. Moisés, o que você tem nas mãos aí? Lembra que Deus falou com Moisés duas vezes, falando: o que você tem nas mãos, Moisés? Cajado, toca nas águas. E Deus fala agora primeiramente com Moisés: então pega o cajado aí e toca na rocha, porque dela sairá água e o povo vai beber. Aleluia, Jesus. Moisés perdeu a paciência. Ele não percebeu que a rocha era Jesus. Saia! Sai! A água
água não deixou de sair, saiu. Mas Deus falou assim: olha, tu foi reprovado, Moisés. Não mandei você falar, tocar na rocha. Não mandei você ferir a rocha. Por esse motivo, irmãos, Deus tirou a presença da vida de Moisés. Não é que Moisés se perdeu, não teve salvação, não. Deus só não deixou que a sua presença dá-se garantia a ele de entrar na terra prometida. E Deus falou assim: Moisés, por essa atitude sua, o povo vai entrar, mas você não vai entrar. E Moisés teve a sua vida interrompida porque ele não passou no teste, não passou pelo crivo de Deus. Com isso eu quero dizer para os irmãos que você está perdendo a paciência tão facilmente quando Deus provavelmente está te testando. Tu está querendo chutar o pau na barraca, tu está querendo desistir, tu está falando coisa que não deve, tu está criticando aquele que está tendo um grande projeto para a sua vida e ele está confiando em você. Tu está querendo estragar os planos de Deus para a sua vida. Não seja reprovado como Moisés foi. A segunda pessoa, esse foi aprovado. Da mesma forma também, observe, irmão Paulo, que essas pessoas que eu estou citando, né, duas delas Deus chamou assim, falou assim: olha, eu quero. E duas delas já, uma delas, né, Deus resolveu agraciar, encher de poder, de dom, e outra dela Deus resolveu abençoar financeiramente. E essa pessoa que nós vamos falar agora está no livro de Gênesis. Se trata de Abraão. Abraão também Deus resolveu chamar ele. Ele falou assim: Abraão, sai do meio da tua parentela, porque no meio dos teus parentes não dá certo. Eu quero trabalhar na sua vida, eu quero fazer alguma coisa, mas no meio da parentela não dá certo. Muitas vezes nós somos muito ligados, sabe? Os parentes, os filhos, e a gente não deixa Deus trabalhar na nossa vida. Até aí tudo bem. Deus não foi o teste ainda, né? Mas aí Deus olha para Abraão, fala uma palavra duríssima a Abraão, dizendo assim: olha, Abraão, sê homem, anda na minha presença e sê perfeito. A exigência. E Abraão agora ele começa a caminhar com Deus. Quando Deus fala com Abraão, Abraão já não era mais um garoto. E Abraão, ele começa a servir a Deus juntamente com os seus parentes. E durante a sua caminhada com Deus, começou a ouvir algumas controvérsias, umas brigas, umas confusão. E Deus falou assim: olha, eu preciso trabalhar na vida de Abraão, mas eu preciso tirar ele do meio. E se eu estava pensando no que Deus fez com o meu sogro e com a minha sogra, que está aqui, né? Se Deus não tira eles lá do meio, da parentalhada lá, entendeu? Mas o meu sogro não teria aceitado Jesus. Acho que jamais teria aceitado. Deus tinha um plano com ele, mas lá no meio, uma parentalhada que ia na casa da minha sogra, na hora que virava, chegava no final de semana e virava. Quando ela pensava assim: ai, graças a Deus foi embora, estava chegando outro, Rosa, estou indo aí. E aí Deus fala assim: olha, eu vou mudar esse cenário. Às vezes nós não entendemos, irmãos, o trabalhar de Deus. Às vezes nós queremos questionar: não, mas entendeu? Isso não estava no meu. Não estava mesmo, mas nos projetos de Deus estava. Aleluia. Talvez você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que está nos acompanhando, de repente você fica querendo fazer as coisas dar certo do seu jeito, e cada vez que você tenta,
dá errado, você fala assim, é o inimigo. Não, não é o inimigo. O inimigo está furioso, não está deixando eu avançar. Não, é Deus que está te segurando. Deus parou Balaão de entender os seus projetos, e Balaão ficou irado a ponto de dialogar com uma jumenta. Mas Deus não deixou ele prosseguir com seus intentos, porque não ia dar certo. E Deus agora tira Abraão do meio da sua parentela e fala: Abraão, eu quero ter um tete-a-tete com você, mas é eu e você, só o sua esposa e nada mais. Abraão não tinha nem Isaac ainda. Tirou Abraão e tal, depois Deus deu Isaac para Abraão, e Deus só, sabe, olhando as atitudes de Abraão. Abraão, né, com a sua fidelidade, com a sua verdade. E um dia Deus fala para Abraão assim: Abraão, eu resolvi te abençoar de uma forma diferente. E quando Deus resolve te abençoar de uma forma diferente, irmão, você pode ter certeza que Deus vai testá-lo antes. Se não testar antes, Ele testa depois. Às vezes a gente imagina que a gente vai receber algo de Deus assim, sabe? E tudo vai ser maravilha. Mas Deus, Ele sempre quer saber o quanto vale a pena investir em você. Porque teve muitos que se acovardou, desistiu, parou. Muitos que traiu. E Abraão fala: o que o senhor quer me dar que eu não estou entendendo? Com a idade bem avançada, Deus fala assim: Abraão, eu vou te dar um filho e vou fazer de você uma grande nação. Irmão, cá entre nós, Abraão, ele não acreditou muito não, porque ele sabia, né, da sua força física. Ele sabia que a sua idade já não era tão mais assim acessível a isso, e muito menos a sua mulher. Mas ele resolveu acreditar em Deus. Acreditando em Deus, ele chamou Sara e falou: Sara, eu preciso te contar um negócio, mas eu nem sei como falar. Sara já bem avançada em idade também. Mas fala, meu velho, o que é? Sara ainda por cima era estéril. Seus costumes Já tinha cessado, né, as suas menstruações, já tinha cessado. Quer dizer, sem chance, filho. E Abraão, sabendo disso, mas confiando, porque Abraão já tinha visto Deus fazer tantas coisas, né? Confiando em Deus. Sara, é o seguinte, o que eu tenho para falar para você, eu tenho que dar uma coçada na garganta, né? Foi Deus que falou, agora vai depender de você crer ou não. Fala logo, velho, o que está acontecendo? Então, eu tive um particular com Deus hoje, irmão. Eu fico imaginando dentro do cenário, sabe? Eu tive um particular com Deus hoje e ele falou que você tem um filho. Quê? Ele falou que você tem um filho. Abraão, fala, não estou ouvindo. Vou ter o quê? Deus falou que você vai gerar um filho. Esquerda botou a mão na boca assim, ó. Olha não, Sara colocou a mão na boca. Você tá ficando doido, velho. Para a tua idade, a gente nem, né? A gente não coisa mais, e eu já cessei os meus costumes. Como que eu vou ter filho? Eu creio que Abraão ficou, porque o homem se invoca fácil, né? Não sei. Deus falou e a gente vai ser, vamos ser papai, e Deus vai cumprir. E Sara, entendeu? Não levou aquilo com muita verdade. Depois hoje apareceu a Sara e falou: Sara, o negócio é o seguinte, você não está crendo muito, mas é verdade. Mas Sara, né, já botou um perfume e falou assim: Abraão, tu se prepara porque hoje o bicho vai pegar. Bom, passou-se os momentos e Sara engravidou, teve um lindo filho, e aí o filho foi crescendo, coisa linda, não é isso? E aí, presbítero Antônio, eu
sempre lembro do que o senhor fala, assim, o senhor tem uma filha, né? E a luta que o senhor passa, os problemas, mas o amor do senhor é incondicional pela sua filha. Aí eu fico pensando, se Deus, mesmo com todos os problemas, se Deus falar assim, olha, eu quero a sua filha. Você vai dizer, não. Imagina, eu tenho meu filho, o Vitor, o Gabriel, e Deus fala assim, ô Jacob, eu quero que você leve o teu filho no lugar, quero que você sacrifique ele. Deus resolve testar Abraão. Falou que dele ia fazer uma grande nação e tudo mais. E depois que o menino já, 17 anos o menino tinha, já rapazinho, né? Quase um pouco mais velho do que o Gabriel, que vai fazer quase 16 agora. E o menino todo animado ali, barbichinha e tal. E Deus falou assim, Abraão, eu queria te fazer um pedido. E Abraão, posso, Senhor? Tudo é bênção. Pode falar o que o senhor quer. Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho para mim. Como assim? Eu não estou entendendo. Não, eu quero que você sacrifique Isaac. Não era para outro matar, era para ele. Pai! Que teste, né, irmãos? Aí eu fico pensando assim, tem tanta gente que Deus está testando por aí, e a pessoa está decepcionando Deus. Mas Deus testando com coisas fáceis. Tira o emprego, coisa simples. A pessoa já excomunga Deus, já vai beber e vai, entendeu, fazer um monte de coisa errada. Deus coloca uma enfermidadezinha nele, ele já, porque que Deus é esse? Que deixa eu ficar enfermo, que Deus se lastima tudo. Eu creio que naquela hora passou um filme na cabeça de Abraão. Deus falando lá atrás, vou fazer de você uma grande nação, vou te dar um filho, e agora quero que você sacrifique o teu filho. Sabe o que eu imaginei? Olha só, se você for analisar as atitudes de Abraão até o ponto do sacrifício, você vai entender que ele entendeu que aquilo era um teste. Porque ele chega para Sara, se ele falasse, Sara, eu vou ter que sacrificar o Isaac, nosso filho, porque Deus está pedindo, você sabe o que ia acontecer, não sabe? Sara ia falar assim, seu maluco, ia pegar um machado e falar assim, não entra mais dentro da minha casa, hein? Nem olha para o meu filho, aqui você não bota mais a mão. Mas Abraão, sabiamente, não falou nada para Sara do que ele ia fazer. Falou assim, Sara, eu vou sair com o nosso filho, com Isaac, o garoto, mas nós vamos e nós retornaremos. Então tá bom, manda nossos criados acompanhá-lo. Não, dessa vez só vai eu e o menino. E o menino, imagina o coração daquele homem. Foi um dos testes, eu vou falar um mais pior, porque teve outro pior do que esse. E aí, não com Abraão. Aí, então Abraão começa agora a caminhar. O problema não é ele caminhar até o lugar do sacrifício. O problema é ele caminhar com um menino que ia ser imolado e as perguntas do menino. Pai, eu estou muito feliz em estar indo com o Senhor fazer esse sacrifício. Vai ser da hora. E Abraão, não vai ser. E tem um detalhe, eu estou vendo que a gente está indo aqui, e normalmente quando a gente vai fazer sacrifício assim, a gente já leva o cordeiro, né? Então, mas não estou vendo a gente levar nada, não, fica tranquilo. Foi até alguns moços junto com Abraão e com o garoto que ficaram observando aquela cena. Mas quando chegou em determinado lugar, Abraão falou assim, vocês ficam aqui, que eu e o menino nós vamos mais um pouco além ali para oferecer sacrifício ao Senhor, e já a gente volta para vocês, tá bom? Não, tá jóia. Eu queria que você falasse assim, Abraão, acho que não está batendo na minha cabeça, porque oferecer sacrifício, não tem nada nas mãos, não tem nada. Aí chegou lá, Abraão começou a preparar o altar, fez tudo, e o seu coração estava acelerando cada vez mais, porque até aquele momento ele não viu resposta.
acreditando em Deus, mas ele não viu a resposta. Olhava para um lado, olhava para o outro. Imagine o cenário, irmão. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, não viu nada. E o menino, ô seu pai, tá meio estranho esse negócio aqui, porque o altar eu estou vendo que está pronto. Mas o cordeiro, Glória a Deus, aleluia, Senhor. e Abraão disse, filho, Deus proverá para si. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Eu creio que falou assim, ó, não vai ser você, meu filho. Deus vai preparar, eu creio até no último minuto. E terminando de preparar todo o altar, foi a hora mais triste. Porque até agora ele falou assim, eu creio que Deus está falando sério. Filho, não queria te dizer, mas o sacrifício aqui é você. O Senhor está falando sério, pai? Quero que você deite aí no altar, que eu vou te amarrar agora. Eu vou ter que sacrificar você, porque Deus está pedindo. Olha que cena, irmãos, que teste. E aí Abraão, com o coração partido, Isaac lá, fechou os olhos, e Abraão ergueu o machado e falou, seja segundo a tua vontade, Deus. Olha que ele foi, Deus falou, Abraão, não faça isso. Aleluia. Glória Deus. a Deus. Eu já tenho preparado o cordeiro. Daqui a pouco Abraão olha para aquele lugar que já tinha olhado. Está lá o cordeiro preso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele foi lá, pegou o cordeiro, ofereceu o sacrifício e voltou jubilando. Eu queria que você fosse pai, você ia fazer uma aqui comigo. Eu queria que Abraão fosse, não, meu filho, eu já sabia que Deus tinha providenciado. Glória a Deus. Com isso eu quero dizer para vocês que Abraão não questionou Deus em nenhum momento. Passou no teste. Acreditou que Deus tinha providência. Muitas vezes as coisas estão difíceis, irmãos. O carro está quebrando. Olha só o que está acontecendo. O meu carro já vai fazer 3 meses. Marcelo já fez 3 meses. Desde quando eu coloquei no mecânico. E esse carro não fica bom, o mecânico, eu já levei tá na oficina de novo, nem o outro, né? Aí os meus filhos e minha esposa, vende a porcaria desse carro. Porque, entendeu? Vende porque... Hoje eu estava falando pro meu filho, falou assim, não, se o carro agora botar a mão, não vou vender não. Não, pai, você tem que vender porque não sei o quê. Mas irmãos, a gente não sabe até onde Deus... quer testar a gente. Isso, com certeza Deus ele testa você, testa todos nós, e nós temos que saber e entender os propósitos e a maneira de Deus trabalhar. A terceira pessoa, considerado um grande homem de Deus, esse também não passou no teste, embora Deus operou grandes proezas por suas mãos. Vocês sabem de quem eu estou falando? Quem? Não. Salomão foi um grande homem de Deus também, mas Elias. Exatamente, Elias. Elias, um profeta rústico. Elias me lembra de João Batista. Se vestia também de peles de camelo, um homem que ele era robusto, mas que quando abria sua boca, coisas aconteciam. Deus era com ele, a presença de Elias era tão a presença de Deus em Elias era tão forte, tão grande, que pessoas eram curadas só de se aproximar de Elias. Por 3 vezes Deus fez cair fogo do céu e consumir homens que iam pegar Elias. Imagine uma pessoa que falava o que Deus mandava sem ter medo. E um dia, normal como qualquer outro, alguém desafia Elias. Elias aceita o desafio.
400 profetas de Baal. Mas os irmãos não sabem que ali dos 400 profetas de Baal, tinha mais 450 de Assé, que dava um total de 850 que Elias enfrentou. E Elias sabia que se ele falhasse, ou se Deus falhasse com ele, ele estaria morto. Mas ele não estava nem aí, acreditando no poder de Deus. E ele disse assim: hoje nós vamos ver quem que é Deus aqui. E aquele Deus que responder, esse sim é Deus, e aí o resto vai cair no fio da espada. Ele falou assim: olha, para onde essa conversa aí? Vai vocês primeiro. E os profetas de Baal, tudo certo de que o Deus de Baal ia responder. Irmãos, imagine a cena, tenta entrar na cena. Eles falaram assim: fazem o que vocês querem fazer, eu vou dar uma descansada aqui, né? E aí depois a gente volta a se falar. E o pessoal lá fez, arrumou o altar e começou: ô Deus Baal, e passou 1 hora e 2 e nada. E eles assim, ó, gente, vocês têm que clamar um pouquinho mais alto. Olha que zombaria. Vocês têm que clamar um pouquinho mais alto, porque eu acho que ele deve estar dormindo, mas ele vai acordar, hein? Ele vai acordar. E o pessoal já começou a ficar indignado. Depois, gente, é o seguinte, ó, não desiste não. Clama mais, porque de repente ele foi fazer uma viagem, mas ele vai voltar e vai responder. E ele começou a insultar os profetas de Baal. Eles começaram a se retalhar com faca: responde, Deus de Baal. Até uma hora que o pessoal: para com essa palhaçada aí, chega. Vocês não têm ideia que Baal não vai responder coisa nenhuma. A autoridade de Deus na vida. Tem muita gente cheia de autoridade, e enquanto ele está vendo Deus ser com ele, a hora que Deus resolver testá-lo, ele vai se acovardar. Deus não se agrada de covardes. E aí, agora é comigo, reparou o altar, e ele com poucas palavras: Deus, o senhor viu essa palhaçada que aconteceu aí, que todo mundo sangrando aí? Só quero que o senhor mostra para esse povo que o Senhor é Deus. E o fogo do céu caiu, Aleluia. consumiu todo o holocausto, a água que tinha derramado no esgoto. E ele falou assim: agora vocês vão cair no fio da espada. Matou todos. Deus falou assim: Elias, eu gostei, você é valente, mas eu vou resolver testá-lo. Quando Deus resolveu testar, irmãos, olha só, eram muitos homens. Aí Deus resolve provocar Jezabel. Jezabel ameaça lá Elias, que eu quero ver o que ele vai. Aí Acabe chega lá: Jezabel, fui envergonhado hoje. Mas por quê? Um tal de um tesbita aí, um profeta aí, chamado Elias. E o que ele fez? Ele matou todos os nossos homens, todos os profetas de Baal, matou tudo, os de Assé também, e me deixou viver. Estou decepcionado, envergonhado, porque nós clamamos. Jezabel falou assim: fica tranquilo, Acabe, você não é macho suficiente, mas eu sou mulher para arrancar a cabeça desse infeliz. Mande um recado para ele, que amanhã a esta hora faça-me os deuses outro tanto, se eu não tiver a cabeça de Elias na minha mão. Olha só, irmão, que ameaça. Aí chegaram para ele e falaram assim: Elias, a coisa está preta para o seu lado. Por quê? Jezabel mandou um recado para ti. Qual que é o recado? Ela disse que faça os deuses outro tanto, se amanhã ela não tiver a tua cabeça nas mãos dela. Elias falou: o quê? Eu vou fugir. Deus falou assim: não, Elias. O pior não é você se acovardar. O pior é você querer arrumar desculpa onde não tem. E Elias sumiu. Aí Deus falou: anjo, vai lá, acorda aquele infeliz lá. Dá pão para ele comer e água, vê se ele se anima. O anjo chegou lá, cutucou Elias. Aí, folgado, tem pão e tem água aí, come e se anima. Ele comeu e bebeu e foi fazer o quê?
Foi dormir de novo. Tem crente desse jeito, irmão. Deus dá um sustento para ele poder ele procurar o trabalho, para ele procurar, sabe, se animar e fazer aquilo que Deus está mandando fazer. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai dormir e fala assim, ó, Deus, quando quiser, Ele vai providenciar tudo. Não, você tem que se mover. Aleluia. Aí Deus falou assim, vai lá, dá pão e água para ele, manda ele, ó. O anjo foi lá de novo. Sabe o que ele fez? Foi se aprofundar. E achou uma caverna e se escondeu lá. Aí depois quis aplicar uma desculpa esfarrapada em cima de Deus. Deixa eu mostrar isso. O que você está fazendo aí nessa caverna aí? Olha só, irmãos, Deus mandou o anjo, agora Deus vai lá. Ô Elias, o que você está fazendo aí? Senhor, irmãos, o maior problema do crente é quando ele quer contar historinha para Deus. E quando ele quer se desculpar, contando uma historinha sem pé sem cabeça. Senhor, deixa eu... explicar para o senhor o que aconteceu, que não foi, sabe? Mas foi sim, mas não foi. Eu vou explicar para o senhor. É que assim, ó, eu sofri uma ameaça aí, que o senhor sabe que Jezabel é o Satanás em mim. E aí, como eu não quis perder minha cabeça, eu resolvi fugir, porque ficou só eu. Só ficou eu, e aí eu fiquei pensando se o senhor estava ou não estava, aí veio uma brisa, veio não sei o que, fui falando um monte de coisa, e o senhor não estava, fui ficando desesperado. Deus falou assim, Elias, eu creio que a conversa, é que a Bíblia não fala, mas foi uma fala meio, sabe, que Deus falou assim, olha, eu estou vergonha na sua cara, eu te dei vitória, eu mostrei para você, quantas vezes eu derramei fogo do céu, eu fiz coisas tremendas. Volta para trás. Para. Larga a mão de ser covarde. Porque ainda tem muitas pessoas ainda que são bons de espada. Aleluia, Jesus. Bom, Elias não passou no teste. Você rápido na sala já foi? E o quarto homem, vocês sabem quem que é, né? Sabe? Jó. Aí, irmãos, não tem para ninguém, nem Abraão, nem Moisés, nem Elias. De todos os quatro, esse foi o que mais foi testado por Deus. Esse testado por Deus e foi aprovado. Deus abençoou Jó. A gente não sabe de onde surgiu Jó. De repente a Bíblia começa a história de Jó falando de todas as suas riquezas e de repente já tirando tudo que ele tinha. Jó tinha 7 filhos, não é isso? E os filhos, primeiro foi o gado, né? Depois os filhos e depois a chaga. E aí falaram assim, ô Jó, você era um homem, olha só, irmãos, que teste mais duro. Além dele estar passando por aquele problema, foi enviado pessoas para testar a capacidade intelectual, de paciência, de perseverança daquele homem. Ô Jó, você era um cara aí que tinha de tudo, velho. Filhos bonitos, você tinha aí vaca e agora você não tem nada. Você é um cara temente, a gente sempre vê você orando para os seus filhos, né? Orar para os seus filhos quando era vivo, né? E tudo mais, e agora você não tem nada, velho. E aí servindo esse Deus aí, sabe qual foi a resposta de Jó? Você se recorda? Sabe qual foi a resposta? Você sabe, meu amigo internauta? Jó olhou para o camarada e falou assim, olha, quando eu vim para esse mundo, eu vim novo. E eu não tenho nenhum problema de voltar nu para lá. Para mim está tudo certo.
O inimigo falou assim: mas esse camarada é teimoso, eu vou usar a mulher dele agora. Aí a mulher chegou e falou assim: ô Jó, a gente já não tem mais nada, a gente não tem nem onde cair morto, filho. E você todo, entendeu? Você está fedendo. E ainda você retém a tua sinceridade. Só falta agora você amaldiçoar a Deus e morrer. E Jó disse para a mulher: olha, você está falando como uma louca, porque você não tem noção. Aleluia, Jesus. Só que Deus, ele é poderoso não só para perdoar eu, e para perdoar você também. Aleluia, Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que Jó teve outros filhos com a mesma mulher, muito mais lindos. Teve tudo em dobro Aleluia. do que ele tinha antes. Porque Deus falou assim: olha, eu amo Jó, eu resolvi testar já sabendo do resultado. Aleluia. E o diabo ficou furioso, falou assim: mas eu não consegui vencer esse Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que você possa tomar exemplo, irmãos, de saber se você está passando por luta, por problema. Não fala que é o diabo se você não sabe. É, Jesus. Acredite sempre que Deus está testando a tua fidelidade. Verdade. Quando você sair na rua, talvez você está lá com dinheiro que você vai comprar um leite para o seu filho. Pode ser que Deus coloque um mendigo para pedir uma ajuda para você, e você não vai negá-lo, porque Deus está testando a sua fé. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós não sabemos o que Deus ele quer de mim. Ele me oferece o céu, mas irmãos, não vai pensar que é só bonança. Deus ele testa o tempo todo para saber da minha capacidade Aleluia. de adoração a Ele, da minha fidelidade a Ele. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus testou o seu filho ao extremo. E Ele sabe do que eu sou capaz, do que você é capaz. Aleluia, Jesus. Glória. Então vamos mostrar, vamos procurar fazer com que Deus ache graça aos nossos olhos e que Ele venha nos conceder, que nós consigamos vencer não só as provas desta vida, mas os testes que a nós é colocado. Aleluia. Para que Glória. nós achamos verdadeiramente adoradores do reino dos céus. Vamos Glória a aplaudir Deus. Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Deus abençoe você, cara internauta, que nos acompanhou até agora. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique com Deus.